Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série O Sentido Correto. Antes da gente começar, deixe já o seu curtir ou descurtir, tanto faz. Para o YouTube é a mesma coisa, mas você ajuda o nosso vídeo a atingir mais pessoas. Nós vamos falar hoje sobre o versículo de número 12 do capítulo 20 do livro de Êxodo. Essa é uma passagem bastante conhecida e diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Eterno teu Senhor te dá. Nós temos também uma versão em Deuteronômio 5, que além disso acrescenta para que te vá bem. Muito bem. E o entendimento popular dessa passagem de Êxodo 20, 12 é muito curioso. Muita gente lê essa passagem, essa é uma passagem do chamado Decálogo, né, erroneamente traduzido como 10 mandamentos, na realidade a melhor tradução é 10 ditos, e muita gente acha, então, baseado nessa passagem, que se honrar os pais, então viverá bastante. Alguns, com base na passagem de Deuteronômio 5, ainda pensam, se honrarem os pais, serão abençoados naquilo que fizerem. E também, com base nessa passagem, muita gente acha que deve obediência aos pais, mesmo quando se é adulto, mesmo quando se é independente. Há ainda aqueles que acham que essa passagem estabelece algum tipo de autoridade espiritual por parte dos pais para com a vida dos filhos. E como nós vamos ver, nada disso na realidade reflete o entendimento correto, o sentido correto dessa passagem. E isso acontece por causa de 3 erros básicos que as pessoas cometem quando leem esse versículo em termos de interpretação. Bom, o primeiro erro básico é não conhecer o contexto dessa passagem. Por quê? Porque muita gente está acostumada a entender o Decálogo, né, os chamados 10 mandamentos, entre aspas, como um texto de princípios universais. Muita gente olha para os 10 mandamentos e diz, os 10 mandamentos eles são a lei universal do Eterno, né? Eles são a lei universal, o resumo de tudo aquilo que nós, como seres humanos, devemos fazer. E o que as pessoas não se dão conta é que, na realidade, essa é uma leitura homilética bem posterior, né? Qual é a diferença entre exegese, né, e homilia? Quando a gente fala de exegese, eu estou lendo o texto, tentando entender o que o texto diz. Quando eu falo de homilética, eu estou fazendo algumas comparações, algumas analogias, algumas extrapolações, né? Então, por exemplo, se eu disser que a trajetória de José do Egito é muito parecida com a trajetória sei lá, Martin Luther King pela luta pelos direitos das comunidades negras. Tá? Um exemplo aleatório, não estou dizendo que isso é fato. Tá? Mas se eu disser algo assim, eu estou fazendo uma comparação entre duas histórias. Né? Isso é homilética. Tá? É totalmente diferente de eu dizer que a história de José do Egito profetiza sobre Martin Luther King Jr., né? Aí já seria uma exegese e seria um equívoco, ok? Então, é fato que muitas religiões se apropriam da ideia dos 10 ditos e os apresentam como preceitos universais. Porém, a gente, para poder fazer uma exegese do texto, a gente precisa entender o que o texto diz. E o texto do Decálogo não se apresenta como um texto de valores universais, não se apresenta como um texto para toda a humanidade. O texto é claríssimo no sentido de ser uma aliança entre o Eterno e Israel. Né? É um texto de apresentação de uma teocracia, uma sociedade governada, né, por uma divindade. E esse tipo de aliança, que é muito comum no Antigo Oriente Médio, chamada de aliança soberano-vassala, ela começa com uma apresentação
das partes, né? E no caso aqui, a apresentação da divindade, que é o Eterno. Eu sou o Eterno teu Senhor, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não faz sentido isso ser dito para um chinês, para um norueguês, para qualquer outro povo que não o povo de Israel. Afinal de contas, está aludindo a um episódio da história de Israel, que foi quando o Eterno tirou o povo de Israel da casa do Egito, né? As religiões, para poder dizer que esse texto é universal, recorrem a um conceito de Israel espiritual, etc. Mas esse conceito de Israel espiritual, etc., bom, eu pessoalmente tenho inúmeras restrições a esse tipo de conceito, mas já é um conceito que vem de outras revelações, de outras literaturas, de outros dogmas religiosos. Não está presente no texto de Deuteronômio 5 ou de Êxodo 20. Tá? Então, o que é o Decálogo? O Decálogo, os 10 ditos, eles são um resumo da aliança nacional entre o Eterno e Israel. E isso é muito importante porque, sem entender isso, você não consegue compreender esse versículo que nós estamos tentando entender. Tá? Então, por que isso é importante, a gente vai ver daqui a pouco. Muito bem. O segundo ponto aqui, com relação a um erro, né, de interpretação de leitura, diz respeito à palavra honrar. A palavra utilizada, né, é a palavra kabed no hebraico bíblico, kabed no hebraico moderno. Tá? E o que ela significa? É o mesmo shoresh, o mesmo radical da palavra kavod, né, que muitos já conhecem. Tá? Essa palavra, ela não significa obedecer. Tá? O sentido literal dessa palavra é algo que tem peso, né? É algo pesado, ok? E ela normalmente é aplicada a contextos de honra também. Não é só usada para honra, né? Mas também é utilizada nesse contexto. Tá? E a gente consegue ver em vários exemplos bíblicos que ela não inclui a ideia de obediência, tá? Por exemplo, nós temos Balaque, que era rei dos Moabitas, quando ele chama o vidente Balaão para tentar amaldiçoar Israel, ele promete coisas, né, para Balaão. E ele diz, porque grandemente te honrarei, ele usa a mesma palavra, kabed, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Né? Tá lá esse texto em Números 22, 17. Não faz sentido, pelo contexto, você imaginar que Balaque estava prometendo obediência a Balaão. Balaão não era rei, Balaão não iria reinar sobre nem governar os moabitas. O que ele estava prometendo era tratar Balaão com honrarias, né? Dar presentes, dar objetos, dar tesouros, honrar, fazer um banquete, enfim, né? Tudo aquilo que envolvesse honra. Não está inclusa a ideia de obediência, né? Não faria sentido nesse contexto. Um outro exemplo onde isso fica ainda mais claro é o exemplo de 1 Samuel 2:30, né? Onde você vai ter, né, o Eterno dizendo, porque aos que me honram, honrarei. Né? Aqui você vai ter no hebraico bíblico, né, mechabedai, achabed, né? Ou no hebraico moderno, né, mechabedai, achabed. Que literalmente, né, quem me honra, eu honrarei. Né? E aí ele, obviamente, vai contrapor isso com porém os que me desprezam serão desprezados. Agora, imagina se a palavra honra inclui o conceito de obediência, né? Não faz sentido. O Eterno dizendo, a quem me obedecer, eu obedecerei, né? O Eterno vai obedecer um ser humano, né? Seria bizarro você imaginar isso, né? Aqui também você elimina toda e qualquer possibilidade dessa palavra indicar autoridade espiritual. Não existe esse conceito de que pai e mãe é autoridade espiritual sobre a vida de ninguém. Aliás, o conceito de alguma coisa puramente espiritual é muito controverso na Bíblia hebraica, por uma série de razões que não vem ao caso.
tá? Mas, assim, o que que nós temos na Bíblia hebraica? Nós temos na Bíblia hebraica, sim, o fato de que uma criança não é responsável pelos seus atos, né? Então, aparecem momentos em que os pais, eles agem, né, como tutores, como representantes dos interesses da criança, responsáveis pela criança, mas a partir do momento em que a criança ela adquire uma idade adulta, uma responsabilidade sobre os seus atos, acabou, né? Não tem esse conceito de que pai e mãe é autoridade espiritual e se o pai falar ou se a mãe disser, etc, etc, isso vai ser tomado como uma autoridade sobre a vida da criança. Isso não aparece enquanto doutrina. Você até tem, né, alguns costumes de pais proferirem bênçãos que vem da família, né, a coisa da transmissão da bênção, né, em algumas passagens, mas a ideia de autoridade espiritual de fato constituída, ela não é explorada na Bíblia hebraica, tá? Se ela estivesse incutida na ideia de honrar, nós teríamos um problema aqui, né? Porque você teria que, então, ler da seguinte forma, né? A quem me reconhecer como autoridade espiritual sobre si, eu reconhecerei ele como autoridade espiritual sobre mim. Você teria uma pessoa exercendo autoridade espiritual sobre o eterno. Não faz o menor sentido. Não existe isso na Bíblia hebraica. Tá? Muito bem. Na realidade, então, o que significa honrar? Né? Qual é o sentido dessa palavra? Como a gente falou, kabed significa literalmente dar peso. Né? Isso é entendido como tratar com importância, né? Uma expressão idiomática que nesse contexto, ela aparece em outros contextos com outro sentido, né? Por exemplo, faraó com coração pesado, né? Mas no sentido que a gente está buscando aqui, significa tratar com importância. E normalmente ela é usada em dois contextos. Tá? Um é o tratamento respeitoso. Né? Por exemplo, você tem Isaías 29:13, pois este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas seu coração se afasta para longe de mim. Isso é o Eterno reclamando do povo, né? Para variar. O povo pisando na bola. Mas veja, atente para a expressão, né? Com seus lábios me honra, né? Ou seja, existe um tipo de honra que é dado com os lábios, né? Quer dizer, é o quê? É dar importância, né? Lógico que aqui no exemplo de Isaías ele está reclamando que é só meio que da boca para fora. Mas aqui a ideia é a gente observar a palavra honra, né? Então, o tratar com respeito, o tratar com deferência, tá? Isso sim, isso aparece associado ao termo honrar. Mas também não é o termo mais comum. O termo mais comum, o exemplo mais comum diz respeito à provisão ou sustento. Por exemplo, você tem Provérbios 3:9. Honra o Eterno com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. Tá? Então, dar importância aqui, né? O que significava honrar o Eterno com os bens? Né? A gente sabe, a gente entende que o sistema sacrificial, né, de templo, altar, sacerdote, etc., etc., isso era sustentado, era provido a partir do quê? Das primícias, dos dízimos, né? A gente tem vídeo, inclusive, no canal sobre esse tema. Né? Então, aqui, Provérbios está se referindo o quê? Ao sustento, a trazer alimentos para os altares, né? para o altar, para o templo, para os sacerdotes, né? Enfim, tem essa conotação. Tá? Então, a ideia de você honrar também passa por você prover, por você dar sustento. Ok? Muito bem, isso é importante associado ao terceiro ponto, ao terceiro item, né? Que é o seguinte: terra, né? Quando fala prolongar-se os dias na Terra, Terra não é o planeta Terra, né? A gente tem a tendência a pensar nisso, né? Porque a gente vê a palavra Terra e já sai pensando nisso. Mas mesmo no português, a palavra terra não tem sentido só de planeta Terra. Né? Se você falar, eu tenho lá uma terra onde eu planto, você não está falando que você tem um planeta. Né? A terra do Brasil, você está se referindo ao território brasileiro. Né? Quando você fala da terra roxa, né? Ou terra rossa, como falam, né? Dizem que vem daí,
né? É o solo. Então, dependendo do contexto, terra é uma coisa ou outra, tá? E qual é o contexto de terra nos 10 ditos? Né? A terra que o Eterno dá. Né? O contexto é aliança, né? Como a gente falou, entre o Eterno e Israel. Por quê? Porque essa aliança ela incluía dar terra. Né? Então nós temos lá em Êxodo 6,4: também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações. Nós temos também Êxodo 12:25: e acontecerá que quando entrardes na terra que o Eterno vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Tá? Então, você tem vários, eu trouxe aqui 2, mas você tem trocentos versículos que falam da promessa do Eterno de dar a terra a Israel. E isso era importante, inclusive, né? Vou falar mais adiante um pouco sobre isso no próximo slide, ou nos próximos slides, porque a terra ela era entendida pelos antigos no Oriente Médio como pertencendo à divindade, né? Inclusive, eles demoraram para entender que toda a Terra, aí sim, planeta, pertence ao Eterno, né? Num primeiro momento, eles entendiam que o Eterno era a divindade da terra de Canaã, né? Eles tinham essa ideia, essa percepção de que as divindades elas pertenciam a determinadas terras. Então, para que eles pudessem viver naquela terra, eles tinham que aceitar as condições da divindade, aceitar servir a divindade, as regras do jogo, e aí a divindade dava a terra para eles. Era assim que eles teriam entendido, né, a aliança, que não estava restrita aos 10 ditos, mas era resumida, vamos dizer assim, nos 10 ditos. Né? Então, o que acontecia? Né? Como os semitas antigos eles entendiam isso, que a terra pertencia às divindades, a aliança ela incluía também o seguinte: se Israel não for fiel, vai ser expulso da terra. Né? Então, a terra pertence à divindade. Eu vou colocar ali na terra pessoas que são fiéis a mim. Se não forem fiéis a mim, eu vou expulsar da terra e vou trazer outro povo para ser fiel a mim. Tá? Então, essa era a ideia que eles tinham, esse era o conceito que eles tinham, e isso também aparece na Bíblia hebraica. Né? Por exemplo, Deuteronômio 28:64, parte A, primeira parte do versículo. E o Eterno vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. Né? Então tem a ver com isso. Ele, em vários momentos é falado sobre expulsar, né, o povo de Israel, se o povo de Israel não for fiel, da mesma forma que as nações que habitavam a terra de Canaã foram expulsas da terra de Canaã. Por quê? Porque não foram fiéis ao Eterno. Tá? Portanto, prolongar os dias sobre a terra que o Eterno dá não tem a ver com longevidade, não tem a ver com você viver muito. Não era uma promessa para uma pessoa, era uma promessa para um povo, né? Então, se o povo fosse fiel, se o povo honrasse o seu pai, a sua mãe, né? Eles então teriam, né, um prolongamento da sua estadia sobre a terra, ou seja, o povo não seria exilado, né? E aí a gente consegue entender o conceito de honrar. O que eu disse para vocês que honrar incluía? Suprir as necessidades. Ou seja, era fazer um bom uso da terra, né? Por quê? Porque quando, né, as pessoas ficavam velhinhas, elas já não conseguiam mais fazer né, a agricultura, a pecuária. A sociedade deles era essencialmente uma sociedade agropecuária. Tá? E era muito comum que as pessoas de mais idade já não conseguissem, obviamente, contribuir com o trabalho. E isso poderia vir a ser um problema, né, se não houvesse um mandamento de quê? De cuidar das necessidades dessas pessoas, de não abandonar essas pessoas. Né? Então, é um princípio até de gratidão, né? O pai e a mãe cuidaram da criança no começo da vida, quando a criança ainda não tinha condição de trabalhar, davam o sustento, então nada mais justo do que no fim da vida do pai e da mãe, quando eles já não tivessem mais condições de suprir as próprias necessidades, então os filhos viriam e supririam as necessidades. Esse é o sentido básico, tem a ver com o bom uso da terra, e é por isso que está associado com terra aí, né? Não é uma promessa aleatória, né? Assim, eu vou
prometer qualquer coisa como quem promete um brinquedinho para quem passa de ano. Não. Se você fizer um bom uso da terra, se você usar a terra com responsabilidade social, né, e cuidar dos seus pais e cuidar daqueles que te alimentaram e usar a terra para isso, não for ganancioso, não pensar só no seu umbigo, então a sua estadia na terra será prolongada, né? Então a aliança era coletiva, né? A aliança com Israel não é uma aliança religiosa, é uma aliança de teocracia, uma aliança de um povo, né, com uma divindade, para que aquela divindade governasse sobre aquele povo, uma aliança coletiva, né, de uma nação. Então, então havia esse entendimento: se a nação agir assim, a nação não será expulsa da terra. Tá? Então, esse é o sentido. Ah, Felipe, mas eu não posso deduzir a partir daí que o Eterno quer que eu também sustente os meus pais, que eu também proveja, né, pelas necessidades dos meus pais, mesmo eu não sendo um israelita natural, mesmo não sendo um judeu, etc. Você pode pensar assim, né? É uma leitura homilética. Eu não disse que leitura homilética não é válida, né? Mas a gente precisa primeiro entender a exegese para depois derivar, né? Então é evidente, se o Eterno, ele nessa passagem, ele está ensinando algo que é um valor dele, que é importante para ele, né? Então isso sim é universal, né? A questão de exílio, não, prolongar dia na terra ou não, tem a ver com a realidade de Israel. Mas óbvio que nós podemos entender e inferir daí que o Eterno se agrada se a gente cuidar das necessidades dos nossos pais. Mas perceba, cuidar das necessidades dos pais, tratar os pais com importância, não é fazer os caprichos dos pais, não é não ter divergência com os pais, não é precisar até ser duro com os pais quando os pais merecem que a gente seja duro com eles, né? Não é achar que o pai tem algum tipo de autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Não é nada disso, né? Mas sim o entendimento de uma responsabilidade que a gente tem de cuidar dos nossos pais nas necessidades deles, da mesma forma que eles cuidaram da gente na nossa necessidade quando a gente era pequeno, né? E não há uma promessa, né? Eu posso entender que se o Eterno está agradado de mim, se eu estou agindo conforme conforme os preceitos e princípios dele, eu posso entender que eu serei abençoado? Posso, mas eu não posso entender que tem uma promessa específica. Eu vou viver muito, ou vai acontecer isso comigo, né? Ou eu tenho um sítio e eu vou manter a propriedade do meu sítio, né? Aí eu acho que já seria extrapolar demais a leitura homilética, ok? Muito bem, então qual é o verdadeiro sentido dessa passagem? Israelitas, tratem seus pais com respeito e não deixem que eles passem necessidades, e assim vocês não serão exilados da terra de Canaã. Se você pegar Deuteronômio 5, que fala também, né, para que te vá bem, né, o ir bem naquele contexto, naquela sociedade, significava que ia vir chuva, né, que a colheita seria próspera, que a terra não seria invadida, né, iria pela mesma linha, né, pela mesma linha da terra, né, e do ciclo da terra, né, e do sustento, tá? Então, o mandamento ele tem uma preocupação de impedir que as pessoas de mais idade fiquem desassistidas, né? E a promessa é em cima da terra porque nós estamos falando de fazer um bom uso da terra, que era um recurso que pertencia ao Eterno, né, e estava sendo, vamos dizer, de certa forma, entre aspas, arrendado aos israelitas, né? Aliás, isso é tão forte que existem outros elementos aí, né? Não havia uma propriedade de terra definitiva, né, em Israel. No Israel, né, se a gente for falar bíblico, né, não havia isso. Você tinha a cada X anos, né, uma redistribuição das terras, né, você tinha uma série de regras que diziam respeito ao uso da terra e que partem dessa premissa de que, na realidade, a terra pertence ao Eterno.
Espero que vocês tenham gostado de mais este episódio e se você gostou e aprendeu e tem sido abençoado com este trabalho, então não deixe de também retribuir, né? Mais do que qualquer coisa, né? Vamos dizer, um dever nosso, né? Retribuir aquilo que a gente recebe, né? E o que a gente pede aqui, solicita de doações, é apenas para que a gente possa fazer a manutenção do site, dos nossos trabalhos, adquirir novos recursos, novas fontes, né? Renovar os nossos equipamentos, enfim, né? Apenas para que a gente possa fazer cada vez mais e melhor. Você pode fazer isso através de uma das contas que aparecem no seu vídeo. Muito obrigado e até o próximo episódio de O Sentido Correto.